questão sobre os anfíbios é que na fase larval, né, nós temos os girinos, e os girinos, sim, vivem no ambiente aquático, então não dá para eles respirarem com pulmões, né? Eles nem têm pulmões, os girinos. A fase larval dos anfíbios, os girinos, eles respiram ainda por brânquias, e depois eles sofrem metamorfose, e essas brânquias desaparecem e se desenvolvem os pulmões, tá? Outro tipo de respiração é a respiração bucofaríngea, que alguns anfíbios podem realizar essa respiração bucofaríngea, que é a respiração na região entre a boca e a faringe. Essa região dos anfíbios é muito vascularizada e a pele é bem fininha, ou seja, ele consegue realizar trocas gasosas por essa pele dessa região da boca e da faringe. Então, ele pode abrir a boca quando o ar entra e realiza essas trocas gasosas, tá? Vamos falar de outra característica dos anfíbios, é a metamorfose. Eu acabei de comentar há uns minutinhos. A metamorfose são as transformações que acontecem na vida dos anfíbios no decorrer do seu desenvolvimento. Por exemplo, o anfíbio filhote, né, é o girino. É muito comum uma criança às vezes achar que pegou um peixinho e leva o girino para casa, bota na aguinha e daqui a pouco ele vira um baita de um sapo. Por quê? Porque o filhote do sapo, da rã, da perereca, ele não se parece com o adulto. Ele tem cauda, ele vive só na água, ele parece até um peixinho. Ele respira como os peixes, com brânquias. Com o passar do tempo, do crescimento dele ele começa a produzir alguns hormônios que fazem com que as brânquias desapareçam, se desenvolvam os pulmões, a cauda vai se regenerar e vai cair, vai desaparecer, vai começar a produzir esse muco, né, que permite a respiração cutânea, as trocas gasosas na pele quando ele sair da água, porque o girino só fica dentro da água. Se tirar um girino e botar ele na terra, ele vai morrer porque ele ainda não desenvolveu os pulmões, não começou a produzir o muco, tá? E outra coisa, nessa metamorfose que o girino sofre, né, que o anfíbio sofre, a cauda, como eu disse, a cauda desaparece e começa o desenvolvimento das patas, para assim ele conseguir se desenvolver e colonizar a terra. Então, depois que a cauda dele cai, né, se regenera, desaparece, desenvolvem as patas, começa a produzir o muco, as brânquias desaparecem e desenvolvem os pulmões. Então, vamos imaginar, o sapo sai da água e começa a colonizar o ambiente terrestre. Então, agora ele só vai retornar à água para se reproduzir, tá? Outra característica dos anfíbios, gente, é que os anfíbios não conseguem controlar a temperatura interna, ou seja, a temperatura deles varia conforme a temperatura do ambiente. Outro detalhe, falando de temperatura, deixa eu falar de parte do corpo, né? Vamos dar uma recordadinha aqui. Peixes. Quantas cavidades tem o coração dos peixes? 2. Um em cima, o átrio, e embaixo o ventrículo, né? Agora, os anfíbios já são mais evoluídos. Então, pensa, se o coração dos peixes tem 2 cavidades, o dos anfíbios tem 3 cavidades. 2 em cima, agora vão ter 2 átrios e embaixo um ventrículo. E aí, vai ocorrer, nessa parte de baixo, vai ocorrer a mistura do sangue oxigenado, o sangue rico em oxigênio, com o sangue pobre em oxigênio. Isso é uma desvantagem. Isso faz com que ele precise respirar mais, né? Ele precise realizar mais, respirar mais, porque quando o sangue mistura, o sangue venoso com o sangue arterial, isso é prejudicial para esse animal. Mas não vai ficar que ele vai ficar doente, não. É uma característica normal dos anfíbios. Só que ele precisa realizar mais respirações para realizar as suas atividades. Agora eu vou falar das 3 classes, né, de anfíbios. Os urodelos, gente, são as salamandras
muito lindas, coloridas. As salamandras, elas têm um corpo parecendo de um réptil, ou seja, elas têm patas e têm caudas, mas ela não é réptil. A pele dela é fina, o coração dela só tem 3 cavidades, bem completas, né? As salamandras respiram fazem respiração, né, cutânea pulmonar. Algumas, no decorrer da vida, ficam com as brânquias externas do lado da cabeça. Ficam no livro de vocês, alguns livros vocês vão encontrar. As salamandras, então, parece uma lagartixazinha, mas ela fica na água, e as brânquias podem ser externas na lateral da cabeça. Então, elas usam a cauda para se locomover. E a gente tem que lembrar que no Brasil nós temos salamandras. Lá na Amazônia brasileira nós temos salamandras, tá? Vamos continuar falando daqui a pouquinho da outra classe de anfíbios.